Mimimi, frescura. É assim que as pessoas ultimamente têm se referido à dor do outro quando elas não conseguem compreendê-la. A verdade é que cada um sente ao seu próprio modo e nós precisamos respeitar a forma como o outro sente, ainda que seja diferente de como eu sinto. Afinal de contas, eu e você não temos a magnífica mente que define o que é significativo para a humanidade. Você só pode falar sobre você e eu só posso falar sobre mim. Todos nós chegamos ao mundo como bebês que temos necessidades, as nossas necessidades são semelhantes, mas em intensidades diferentes. E ali, ainda no berço, já começamos a lidar com a tal da invalidação do que sentimos. Se nós temos mais medo, mas temos um irmão que não sente tanto medo quanto a gente, ali já começam as comparações. Menino, para com isso é bobeira. Não é verdade? Porque o seu irmão não sente isso, a sua irmã não sente aquilo. Ou então, se eu tenho uma necessidade de atenção maior do que a do outro, também ocorrem ali as comparações e as invalidações das minhas necessidades e daquilo que eu sinto. Então, desde pequenininhos, nós já começamos a lidar com a tal da invalidação do sentir. E aí não é à toa que crescemos trazendo isso como parte da nossa experiência e do nosso repertório nas relações com as pessoas. À medida que crescemos, a gente vai se relacionando com as pessoas, vai tendo experiências que vão fazendo com que algumas coisas tenham maior capacidade de nos ferir, outras tenham menor capacidade de nos ferir, e assim também ocorre com o outro. Algumas coisas têm maior capacidade de causar sofrimento a eles e outras coisas não os fazem sofrer. E aí, quando a gente se casa ou a gente se envolve em relações de amizade, convivência com as pessoas, essas diferenças vão aparecer. E aí podem ocorrer novamente as invalidações. O fato é que quando nós olhamos para as outras pessoas, nós só olhamos com os nossos olhos, a menos que tenhamos treinado bastante um olhar empático. Mas o nosso impulso inicial, a nossa inclinação inicial é olhar com os nossos próprios olhos, medir a realidade com a nossa régua, e é assim que a gente acaba avaliando as outras pessoas. Por essa razão, aquilo que eu não sinto parece ser difícil para mim entender que o outro sente. E aquilo que o outro não sente parece não fazer sentido para ele quando eu sinto. E por essa razão, muita infelicidade acaba surgindo nas nossas relações. Recentemente eu conversava com uma pessoa e ela me disse que somente depois de ter 2 filhos foi que ela descobriu o que é ter TPM. Até ali, ela era uma mulher que não sabia o que é ter TPM e mais, que achava que era frescura das mulheres essa coisa de falar que estava de TPM, perder a paciência, mudar o humor, sofrer durante aquele período ali pré-menstrual. Agora que ela tem a experiência, a natureza permitiu que ela gozasse dessa maravilhosa experiência da TPM, ela sabe o que é passar por uma TPM e pode, pelo favor da natureza, repensar o que é ter TPM, descobrir que a TPM existe. Afinal de contas, TPM pode ser uma coisa bastante perturbadora e desconfortável. Mas nem sempre nós vamos ter essa forcinha da natureza, essa ajuda da natureza para reformularmos o nosso olhar, as nossas crenças sobre o sentir do outro. Então eu preciso partir do princípio de que eu não tenho a capacidade de anular aquilo que o outro sente, de que eu não posso negar o que o outro está sentindo, a experiência pessoal do outro. Eu posso não compreender, mas jamais negar que o outro está sentindo como ele diz que está sentindo. É porque nós carregamos conosco esse hábito de invalidar as emoções do outro, o sentir do outro, que muitas vezes é difícil quando estamos lidando com as crianças, manejarmos com elas as emoções difíceis delas, e recentemente eu fiz um vídeo sobre isso, comentando sobre como lidar com as emoções difíceis das crianças, como ajudá-las, e uma das coisas importantes é fazer a validação do sentimento. E também é difícil ser compassivo consigo, porque em situações críticas a gente também não consegue fazer uma boa validação das nossas próprias emoções. Quando, se validássemos elas, poderíamos passar pela situação que provoca essas emoções de uma maneira muito mais leve, ou pelo menos com um pouco mais
de tranquilidade. Eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso e repensar nas situações que ocorrerem ao longo dos seus próximos dias, a forma como você enxerga o sentir do outro. Obrigado por permanecer comigo até aqui, um abraço e até a próxima semana.